Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje nós vamos continuar falando da providência de Deus nas aparentes coincidências da vida. Para isso, vamos voltar no tempo e vamos visitar o quarto do rei Davi em um dos seus últimos momentos de vida, em que ele encontra Batseba e o profeta Natã, e ali é desafiado a reavaliar toda a sua história. Hoje, nós vamos ver como Deus foi cuidadoso e providenciou para que tudo corresse da maneira que Ele queria na vida do seu servo Davi. Que o Espírito Santo de Deus fale com você através dessa mensagem. Queridos, lá vai eu falar de filme de novo. Mas eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fui apresentado ao que seriam os filmes clássicos, o cinema propriamente dito, mais substancioso, aquele mais difícil de se entender, aqueles que precisa de alcance para enxergar e entender. Eu lembro que uma das minhas grandes resistências era o filme preto e branco. Eu hoje lido com jovem e adolescente e eu vejo o quanto essa turma realmente não gosta de assistir nada em preto e branco, né? Mas toda a história cinematográfica começa, logicamente, em preto e branco. Eu lembro que um dos filmes que primeiro me foram apresentados é um dos que mais me marcou até os dias de hoje. Eu acho que todo mundo que passou pela academia, principalmente na área de humanas, né, que é a turma que gosta mais de divagar e de fazer elucubrações mais difíceis sobre a vida, né? Esse pessoal gosta muito de um filme chamado Cidadão Kane. Acho que todos nós que passamos por alguma universidade um dia pelo menos ouvimos falar desse filme. É um filme clássico que ganhou o Oscar em 1942, é de Orson Welles, né, que era um criador. Na verdade ele era um romancista, um ficcionista que trabalhava numa rádio, e ele é o cara que pensou aquela história que aconteceu nos Estados Unidos, que parecia que Nova York estava sendo invadido por um grupo de alienígenas, e as pessoas acreditaram, e algumas se mataram, e houve caos, e houve pandemônio nos Estados Unidos por causa dessa história que ele inventou. Sabendo disso, Hollywood o procura e o contrata e dá a ele um orçamento milionário para que ele pense um filme nos mesmos moldes ou então com a mesma inventividade daquele filme, daquele programinha que ele tinha criado despretensiosamente na rádio. É daí que surge o Cidadão Kane, que tem numa das suas cenas mais importantes a cena de abertura. Ali nós temos um milionário morrendo, moribundo em cima de uma cama, agonizando os seus últimos suspiros de vida. E ali somente o espectador e o protagonista assistem aquela cena em preto e branco, em plano aberto, onde você pode enxergar todo o quarto, incluindo o teto, uma das inovações também desse filme. E nessa cena em que o homem está agonizando para morrer, ele pronuncia uma única palavra, uma palavra chamada Rosebud. Ao pronunciar Rosebud, ele agoniza, ele morre, uma bola de vidro que está na sua cabeceira cai ao chão, e o espectador é levado a acompanhar todo um levantamento que um repórter faz sobre a vida desse jornalista que era esse milionário, em busca de entender e compreender o que seria Rosebud, o que seria essa última palavra pronunciada por esse homem. E ele empreende então uma jornada em busca de descobrir quem era esse homem e como ele havia chegado até aqueles seus últimos minutos de vida. Tudo isso motivado pela curiosidade de saber o que seria então o Rosebud daquele milionário. Esse filme ganhou Oscars, ele ficou famoso pelas suas novidades, mas o grande mérito e a grande questão que faz esse filme valer a pena de ser assistido é justamente o conteúdo que ele trata. Uma simples palavra que faz com que alguém saia em busca da vida de outra pessoa, uma palavra pronunciada nos seus últimos momentos de vida. Na verdade, se todos nós tivéssemos a oportunidade de enfrentar os nossos últimos instantes, como aquele homem viveu, ou como algumas outras pessoas tiveram a oportunidade de falar algumas coisas, ou de deixar transparecer os seus últimos pensamentos, talvez nós fôssemos desafiados a olhar para as nossas próprias vidas hoje com outros olhos. É ao olhar para os últimos momentos de alguém que muitas vezes nós somos confrontados com os nossos momentos atuais. É por isso que Eclesiastes nos diz que é melhor entrar numa casa onde há pranto do que onde há riso. Porque onde há pranto e onde há últimos suspiros, há reflexão, há a busca de sentido para aquilo que nós vivemos hoje.
Hoje eu convido você a visitar os últimos instantes de um homem de Deus, de um dos homens mais lidos e revisitados das Escrituras Sagradas. Eu estou falando do homem que era segundo o coração de Deus, o rei Davi. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 11 ao verso 37. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote e a Joabe, o comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhes declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: Ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e a Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias. Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos do Senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Subireis após ele e virás e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei meu senhor: Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deixa registros tão preciosos, com verdades que transpassam o tempo e a história e que têm relevância para nós hoje. Te rogamos que o teu Santo Espírito nos dirija a partir de então,
que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser desafiados a parecer mais com o Teu Filho Jesus Cristo, diante da Tua palavra. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui diante de um rei idoso. Se você começa a ler o livro de 1 Reis, você vai ver um cenário um pouco soturno. Nós temos um rei Davi que outrora foi um homem forte e guerreiro, apresentado como um rei velho, nos seus aposentos mais íntimos, no seu quarto de dormir, numa situação tal que ele tinha frio à noite, muito frio, e não conseguia se aquecer. Os seus servos, então, vendo a situação daquele rei, decidem procurar em todo o reino uma jovem bela que pudesse servir-lhe, que pudesse lhe ser útil e lhe aquecer. Assim eles encontram uma jovem chamada Abisag, que nada mais era do que uma dama de companhia de muita importância para o rei Davi. E o rei está ali sabendo e consciente de que vive os seus últimos instantes de vida. O rei estava velho, o rei estava cansado, já havia reinado há quase 40 anos sobre Israel. Isso sem contar os anos em que ele esteve em preparação para isso, já ungido por Deus, antes de assumir aquele trono. Provavelmente dentro de um quarto maior do que este templo, num lugar extremamente espaçoso, vivendo ali talvez dias de solidão e de angústia, na sua mais sofrida velhice. E eis que aquele homem, no fim da sua vida, ele é confrontado com algo que estava acontecendo do lado de fora do palácio real. Chega-lhe a notícia de que seu filho Adonias havia se autoproclamado rei, havia mexido os seus pauzinhos, havia feito um arranjo e assim havia conseguido ser coroado, sem nem mesmo o rei Davi ter notícia dessa coroação. Todos ali que viviam naquele palácio sabiam que o desejo do rei Davi era que Salomão o sucedesse, que Salomão fosse coroado rei após a sua partida. E acontece que Adonias, assim como Absalão, que era um outro filho de Davi que tinha feito a mesma coisa, tinha tentado o mesmo feito, Adonias também tenta a mesma coisa e chega até aos ouvidos do profeta Natã, que sabendo do que estava acontecendo, procura Batseba, como nós acabamos de ler, e combina com Batseba de que os dois vão em momentos diferentes até a presença do rei Davi, e ali lhe lembre do seu compromisso e da sua promessa de que Salomão seria o futuro rei, e pedem para ele então que ele tome uma atitude. No capítulo seguinte ao capítulo que nós lemos, nós vamos ver as últimas palavras do rei Davi, dirigidas ao seu filho Salomão. Então o que nós acabamos de ler é o que o autor bíblico fez questão de registrar como o último ato de ação realizada pelo rei Davi. As suas últimas palavras não foram essas, estão registradas no 2º capítulo de Reis, mas a sua última atitude, as últimas pessoas com que ele conversou de maneira oficial e registrada biblicamente, foram essas pessoas que nós vemos aqui no texto que acabamos de ler. Se estivéssemos vendo o filme da vida de Davi, e ele fosse narrado da mesma forma do filme que eu introduzi esta mensagem, O Cidadão Kane, nós estaríamos diante desta cena: um grande e imenso aposento real, decorado com a mais fina tapeçaria, talvez com o sol iluminando através da sua réstia aquele quarto, um rei cansado com frio, enrolado em cobertores, sendo assistido pela sua esposa Abisag, e de repente ele é confrontado com a presença de uma mulher que era sua esposa, mas que ele via poucas vezes, uma mulher chamada Batseba. Logo depois ele encontra um outro homem que ele só via em momentos muito especiais, o profeta Natã. E logo depois ele é confrontado com a presença de um dos seus tantos filhos, que ele só lembrava também em momentos especiais e que trazia toda uma carga emocional e dramática na sua própria existência, o Salomão. Nos últimos momentos do rei Davi, ele é confrontado, na verdade, através da figura dessas pessoas, com toda a sua trajetória de vida. A presença desses 3 personagens naquela recâmara é altamente eloquente e comunica muito sobre o que aquele homem vivenciou
nos seus últimos instantes. Nesta mensagem de hoje, a minha proposta é voltarmos um pouco na vida do rei Davi, através da sua última conversa, através das 3 pessoas que ele reencontra no seu último ato de vida, para que nós possamos enxergar como Deus foi cuidadoso através da sua providência na vida deste homem, desde o dia em que ele foi chamado para ser coroado, até o dia em que ele é sepultado após reinar 40 anos sobre Israel. E não estamos falando sobre um personagem qualquer. Eu tenho predileção declarada pelos coadjuvantes, mas aqui estamos diante de um protagonista que não dá para você discutir a sua relevância e a sua importância. Para você ter uma ideia, 62 capítulos do Antigo Testamento estão dedicados a nos contar a história deste homem. 59 citações no Novo Testamento falam sobre a vida deste homem. Por isso que é tão importante entrar nesse quarto de dormir, onde está esse rei velho, cansado e com frio, e talvez tentar entrar na sua mente e voltar um pouco no tempo e tentar entender as coisas que passaram na sua mente e no seu coração naquele último ato da sua vida. A primeira pessoa que entra naquele quarto é uma mulher já cansada. Já havia algum tempo que ela não chamava tanto a atenção quanto chamava na juventude. Batseba talvez fosse uma senhora de idade que ainda guardasse no seu rosto alguns traços de beleza. Talvez o seu andar ainda guardasse alguma da graça que ela desfilava pelos terraços do palácio há alguns anos atrás. Talvez os seus olhos ainda guardassem um pouco do brilho sedutor que ela tinha quando conheceu o rei Davi. Aquela mulher, aquela senhora entra naquele quarto e com certeza o rei Davi lembra de toda a história que ele viveu com aquela senhora. Se você não tem o conhecimento dessa história, é importante lembrar que lá em 1 Samuel, no capítulo 16, nós vemos a apresentação dessa distinta senhora num dos contextos mais interessantes, numa das histórias mais bem contadas do Antigo Testamento. Estava o rei jovem Davi no seu quarto numa noite em que ele deveria estar numa guerra. Ele está no seu quarto provavelmente cansado de não fazer nada, numa noite de primavera, como a própria Bíblia nos diz, provavelmente com o vento entrando pelas suas janelas e aquela cortina que balançava, dando todo o sinal do frescor da noite que estava belíssima do lado de fora daquele palácio. E aquele rei, provavelmente entediado, sai do seu quarto, vai até o seu terraço e começa a simplesmente andar, entediado, sem ter o que fazer. E ele escuta então o barulho de alguém mexendo em água. Ele percebe que naquele terraço existe alguém naquela fonte, ou mexendo em um balde, ou em alguma fonte, em algum lago, alguma coisa que houvesse água naquele pátio. E ele enxerga de longe, ele não tem coragem de a princípio se aproximar, mas ele vê aquela silhueta extremamente sedutora, feminina, banhando-se ali no palácio real. Aquela noite não foi mais a mesma para o jovem rei Davi. Ele não consegue dormir, ele não tira a figura daquela mulher da sua cabeça. No outro dia ele procura alguém do palácio real e pergunta: quem é aquela mulher que ontem estava tomando banho aqui no meu terraço? E o servo que lhe foi perguntado muito sagazmente responde: olha, o nome dela é Batseba, ela é esposa de Urias. Em outras palavras, cuidado, ela é casada. Davi estava tão cego pelo seu desejo, estava tão cego pelo pecado que estava prestes a cometer, que já havia começado na sua mente, que ele não dá ouvidos a essa observação feita pelo seu servo. Pelo contrário, ele dá sequência e deliberadamente ele planeja um encontro com essa mulher. Ele não quer saber de quem ela é esposa, de quem ela é filha, de onde ela vem, o que ela faz. Ele só manda um recado: o nome dela é Batseba, pois diga ela que vem aqui. E aí é lógico que nós
temos a percepção de que Batseba também não era completamente inocente nessa história. Ela vai até o encontro do rei Davi. A história não conta que Davi a forçou a nada, mas ela participa então de uma tarde amorosa com aquele rei e volta para casa. E Davi estava disposto a seguir a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele havia se deitado com a esposa de um dos seus soldados, mas isso talvez não fosse pesar na sua mente ou no seu coração nos próximos anos. Se você quiser ver essa história mais aprofundadamente, você pode ler depois com calma o capítulo 16 de 1 Samuel. E Davi então tem essa tarde amorosa com Batseba, até que passam-se alguns dias, algumas semanas, e chega a notícia. Batseba manda o recado: olha, Davi, a tua serva concebeu, eu estou grávida. Aquilo que nós fizemos vai ter uma consequência, tem um bebê a caminho. Davi então, sendo um homem segundo o coração de Deus, o que é que a gente espera que ele fizesse? Senhor, me perdoe, agora vamos resolver isso aqui. Mas não, o rei Davi era muito esperto e continuava cego pelo seu próprio pecado. O que é que Davi então trama? Ele planeja todo um esquema que seria muito perfeito se Deus não estivesse no comando disso tudo para corrigir o seu servo que ele tanto ama. E Davi manda chamar então Urias, que estava na guerra que ele também que ele deveria estar. E Urias então chega até o rei, e o rei começa então a enrolar Urias. Ele somente chama Urias para passar uma noite naquele palácio, e ele conversa, pergunta como é que está Joabe, que era o chefe do exército, pergunta como é que está a guerra, como é que estão as coisas no campo de batalha. E eu fico pensando que Urias devia estar imaginando: rapaz, o rei está doido, ele me tira do campo de batalha para trazer notícia para ele, tem gente que é só para isso. E Davi, na verdade, só queria que Urias viesse até a cidade, se deitasse com Batseba, e assim ele pensasse que ele era o pai da criança que estava para nascer. Só que Urias era um servo fiel, era um bom soldado, e disse: olha, rei, eu não vou dormir em casa, eu vou dormir aqui com os outros soldados na porta do palácio, no chão duro mesmo, não vou para casa de jeito nenhum. Davi então, muito mala, disse: olha, então bora ficar mais uma noite, amanhã você volta e vai jantar comigo mais uma vez. E Davi traz Urias, e Davi embebeda Urias, faz ele beber muito, mas muito mesmo, mas nem assim Urias vai voltar para casa. Ele dorme mais uma vez na frente do palácio. Veja que Urias, apesar de todas as tentativas de Davi convencê-lo a ir ter com a sua esposa, ele não vai. Então o que é que Davi planeja? Homem muito, muito bom. Ele manda um recadinho pelo próprio Urias para o chefe do exército, dizendo: olha, coloca Urias no lugar mais perigoso da guerra, coloca ele na frente, eu quero que ele vá para o lugar que não tenha chance dele voltar vivo. E Joabe então, que era esse chefe do exército, acata as ordens do rei Davi, coloca Urias na frente de batalha, e Urias vem a perecer em combate. Ele cai em combate e morre, e Batseba então se torna viúva. Passa-se o período de luto, e Davi toma Batseba como esposa. É assim que essa senhora, que agora adentra a câmara do rei, surge na vida do rei Davi. Ela é o símbolo vivo, o fantasma vivo daquele período que foi o período mais soturno na vida deste rei, o período em que ele mais consegue se afastar da presença do Deus que ele tanto temia. Essa história seria terrivelmente trágica se tivesse acabado desta forma, mas Deus, ele olha para aquela situação do rei Davi, e ele intervém de maneira tal que a presença daquela mulher hoje, nos últimos dias da sua vida, não é mais aterrorizadora. Ela pode até trazer a lembrança de um período difícil, ela pode até trazer a lembrança de momentos de frieza espiritual, mas ela não traz mais aquela carga emocional que trouxe durante tanto tempo. Para você ter uma ideia, esse salmo que nós lemos antes de começar a mensagem, o Salmo 32, foi escrito pelo rei Davi sobre esse período que ele passou. E ele diz que enquanto esteve em pecado,
os seus ossos secaram, o seu espírito estava abatido, ele emagrecia, ele estava mal fisicamente e emocionalmente, ele não conseguia viver plenamente, porque o pecado que ele estava carregando o oprimia. E Deus permite que o tempo passe, Deus permite que as engrenagens da vida girem sobre o próprio rei, Deus permite até que ele sofra tudo aquilo que ele vinha sofrendo, para que ele chegasse no momento certo em que fosse confrontado pelo profeta Natã. Quando este homem chega até o rei, depois que se passa um tempo, e ele diz: olha, rei, eu vou te contar uma historinha, e eu queria que você lesse comigo a história que Natã contou para o rei Davi, e que está registrada lá em 2 Samuel, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 12, versos 1 ao 7. Natã chega até aquele rei, oprimido pelo seu pecado, e diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, lhe disse: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és esse homem que roubou, que pegou a cordeirinha do homem pobre. Veja que coragem esse profeta teve ao se aproximar deste rei e confrontá-lo com a crueldade e a seriedade do seu pecado. Deus levanta esse profeta de maneira tal que Davi não tivesse mais respostas diante do seu próprio pecado, de forma que ele não tivesse mais justificativa diante daquilo que ele fez. É este homem que entra logo em seguida, após Batseba, na câmara do rei, para também falar com ele sobre a sucessão do seu trono. Esse homem que foi usado por Deus para confrontá-lo sobre o seu pecado. Se aquela mulher era a lembrança viva do pecado que ele havia cometido, aquele homem era a lembrança também viva da intervenção de Deus na vida de Davi, para que ele não se perdesse no seu próprio pecado. A coragem que o profeta Natã teve de atender positivamente a ordem de Deus para que ele fosse lá e dissesse ao rei: olha, rei, isso que você fez é pecado, foi fundamental para que Davi continuasse sendo um homem segundo o coração de Deus. A resposta de Davi a esse confronto é uma das respostas mais belas que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas. O próprio Salmo 32, o Salmo 51, são salmos escritos quando o rei Davi se enxerga tão pecador e diante da sua própria miséria humana e a miséria do seu próprio espírito. E ele ali diz: olha, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos apodreceram, mas eu encontrei o Senhor que me estendeu a mão, me foi fiel mesmo diante da podridão de tudo que eu havia feito. Lembre que Davi havia sido adúltero, Davi havia cometido assassinato, estava sendo hipócrita, mentiu, enganou. A lista de pecados de Davi, neste momento, não era uma lista pequena.
Não era pouca coisa que Davi havia feito, não era pouco a santidade de Deus que ele havia ferido. Seu pecado era sério e ele carregava o peso desse pecado. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele tem a oportunidade de ali finalmente se ver livre daquele fardo. Ele corre para os pés de Deus, confessa o seu pecado, restaura a sua relação com Deus e daí ele recomeça a dar passos em direção a Deus. Somente através desse confronto e desse reconhecimento ele foi capaz de seguir adiante. Não é algo que se esquece, nem mesmo nos últimos dias de vida. Quando nós talvez estivermos vivendo os nossos últimos suspiros, os nossos últimos momentos, nós vamos lembrar de coisas que nos marcaram. Talvez nós estejamos cercados de referências que nos lembrem de coisas que marcaram a nossa vida. Talvez ainda hoje nós sejamos assolados por pecados que cometemos constantemente. Talvez nós carreguemos ainda hoje o peso e a culpa do pecado que nos assola dia após dia. Mas o que Deus tem a nos ensinar, quando Ele permite que esteja registrado na sua palavra a história de um homem como esse rei, que mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, pecou tão gravemente, é justamente o seu perdão e a sua graça diante de tanto pecado, de tanta corrupção e de tanta maldade. Valia para Davi, mas vale para mim, vale para você. Valia para Davi no seu leito de morte olhar para aquela pessoa, para Batseba, e lembrar que, ao contrário de ser uma pessoa que lembrasse somente o seu pecado, ela passa a representar também a graça e o perdão e a misericórdia de Deus na sua vida. Meus queridos, ainda há tempo para mim e para você que hoje estamos com fôlego de vida neste lugar. Ainda há tempo de ressignificar pessoas, lembranças e atitudes. Há tempo de transformar pecado em perdão, graça e misericórdia. Há tempo de transformar jugo e juízo e fardo, transformar em esperança, lançada aos pés da cruz de Cristo. Esse homem, quando é lembrado disso tudo pela presença de uma das suas esposas, ele está diante da graça e do perdão do Senhor. Logo depois, como nós já vimos, entra o profeta Natã, tão importante naquele episódio em que ele comete adultério com Batseba, mas importante não somente neste momento. Quando Davi olha para Natã, ele necessariamente precisa lembrar dos profetas de Deus na vida dele. Natã era o sucessor natural do profeta Samuel. E provavelmente quando nós estamos nos nossos últimos minutos de vida, nós lembramos cada vez mais dos nossos primeiros anos de vida. E eu tenho certeza que quando Davi olhava para aquele profeta, quando Davi olhava para Natã, não tinha como ele não lembrar de Samuel. E não tinha como ele não lembrar daquele dia em que ele estava nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai, num lugar distante, talvez muito frio, quando ele soube que alguém tinha chegado na sua casa, um velho profeta, procurando aquele que seria um novo rei. Talvez Davi nem tenha pensado em voltar dos campos até a sua casa, porque sabia que ele não preenchia os pré-requisitos daquela função. Ele sabia que os seus irmãos, Aminadab e Samar, eram muito mais competentes, muito mais fortes, muito mais formosos do que ele. Então a ele cabia apenas aquele vento frio das montanhas de Belém. Cabia a ele cuidar para sempre daquelas ovelhinhas que pastavam no campo, e cabia a ele fazer aquilo da melhor forma possível. Só que enquanto ele estava naquele campo, chega um recado através dos servos do seu pai, que diziam: olha, venha rápido que o profeta Samuel quer falar com você. E ele chega lá, estão os seus dois irmãos, talvez carrancudos, mal-humorados, cara fechada, ressentidos, braços cruzados, torcendo a boca, porque Samuel disse: olha, não é nenhum desses dois aqui, Jessé, que era
o pai deles. Não é nenhum desses aqui que Deus me mandou vir buscar, não. Tem algum que não está aqui? E Jessé diz: tem um ruivinho, fraquinho, magricela, que está cuidando das ovelhas, manda buscar. E Davi chega e Samuel diz: olha, é ele. Deus está me mandando ungir esse pequeno jovem para ser rei. Samuel então unge Davi rei naquele momento em casa. E sabe o que Davi faz? Ele não vai a partir de então fazer um cartão novo em que ele muda lá de pastor de ovelhas para futuro rei. Ele não começa a dar ordens em casa, ele não muda de atitude ou manda fazer uma capa e uma coroa. Ele volta para o campo para pastorear ovelhas. Esse é o mesmo homem que alguns dias mais tarde está diante de um gigante chamado Golias, disposto a enfrentar esse gigante, e é confrontado com as palavras do rei Saul, que pergunta: olha, você acha que você tem condições de enfrentar esse gigante? Sabe o que é que ele responde? Olha, eu tenho, porque eu já tenho enfrentado ursos e leões que vêm atacar o meu rebanho. E Davi então logo depois é convidado para ser músico no palácio. Ele vai tocar para acalmar os ânimos do rei Saul, e ali ele começa a conviver com a vida do palácio. Não sei se você está percebendo como Deus foi combinando todos os fatos, todos os acontecimentos, os sofrimentos, a própria solidão do rei Davi, a própria obscuridade em que ele se encontrava na sua família, de forma que ele estivesse preparado para reinar sobre Israel. As circunstâncias que Davi viveu, a experiência que esse homem experimentou na sua caminhada e no período em que estava sendo preparado por Deus, não foi à toa. Tudo aquilo que ele viveu como pastor de ovelhas foi utilizado por Deus para que a sua obra fosse cumprida na vida do rei Davi. Por isso que ele foi pastor de ovelhas, por isso que ele enfrentava leões e ursos. Deus permitia e Deus conduzia a sua vida daquela forma. Quando aquele velho rei olhava para um profeta, ele lembrava que foi um profeta que disse a ele: olha, você é mais do que um pastor de ovelhas. Pode parecer que você não seja nada, mas Deus escolheu você para ser o rei de Israel. Sabe, daquelas lembranças que emocionam a gente com o passar dos anos? Eu acho que essa era uma das lembranças mais vivas na mente desse rei. O dia em que alguém disse a ele: olha, você pode parecer que é nada, mas Deus vai te transformar naquilo que Ele quer transformar. E a conclusão que eu quero chegar aqui, tanto para mim quanto para você, não é que Deus quer me fazer rei ou lhe fazer rainha, não. A conclusão que eu queria que nós chegássemos é no fato de que Deus conduz as nossas vidas até onde Ele quer conduzir, independente daquilo que eu ache ou que eu pense sobre mim. Porque aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida e na minha vida só depende dEle, não depende das minhas competências, da minha formação, da minha moralidade. Porque eu mesmo não tenho a menor condição de fazer nada por mim mesmo. É aí que se aplica a providência de Deus nas nossas vidas. É aí que cai por terra toda a ideia de coincidência que você possa pensar na sua vida. Não existem em absoluto coincidências na vida do povo de Deus, porque Deus conduz todas as coisas de forma que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Foi assim na vida desse pequeno pastorzinho que virou rei, mas também foi assim na vida de qualquer pessoa que colocou a sua vida nos pés de Cristo. Foi assim com um sapateiro na Inglaterra que um dia ouviu Deus chamar para ser missionário na Índia. Foi para a Índia, viu a sua esposa enlouquecer e morrer louca no campo missionário. Viu a sua obra, o seu orfanato pegar fogo, incendiar-se. Estou falando de William Carey. Foi assim com os missionários que foram para o Peru e foram devorados pelos índios que foram evangelizar. É assim com quem termina rei, mas é assim com quem termina devorado também. É Deus quem conduz as nossas vidas da maneira que Ele quer conduzir, e Ele faz com que todas as coisas concorram para este fim.
Seja você hoje aquele que está matando ursos e leões, ou seja você hoje aquele que já está num trono, reinando com todas as capacidades que você adquiriu na sua caminhada. Aquele velho rei olhava para aquele profeta e lembrava toda a sua trajetória, os momentos em que os profetas de Deus foram importantes na sua vida, tanto o dia em que ele foi chamado para deixar o rebanho de ovelhas, até o dia em que ele foi coroado rei, até o dia em que ele pecou e foi exortado, até aquele dia agora em que ele estava para morrer e precisava tomar uma atitude. Deus levantava constantemente esses profetas para falar com ele. Por fim, uma terceira pessoa estava presente, não fisicamente neste quarto de dormir, mas ele era o assunto principal dessa conversa. Eu estou falando de Salomão, aquele que viria a ser coroado rei. Veja, lembre que aqui o grande problema era que Adonias havia assumido ilegitimamente aquele trono, que deveria ser do rei Salomão. Natã combina então com Batseba de irem até o rei e lembrar a promessa que ele havia feito. Batseba entra primeiro e diz: olha, o Senhor lembra que o Senhor me jurou que Salomão iria lhe suceder. Depois entra Natã e diz exatamente as mesmas palavras, e Davi chama Batseba e diz: olha, eu vou cumprir as palavras que eu te disse, e quem vai ser rei vai ser Salomão. E Davi chama então todas as pessoas que tinham competência para isso, ele chama ali as mulas e os jumentos, e faz Salomão montar sobre esses jumentos. E só para frisar aqui, naquela época jumento e mula era coisa de realeza, tá? Então ele monta uma mula ali para Salomão e sai coroando Salomão então pela cidade como o novo rei. Essa coroação de Salomão, a presença de Salomão nessa história é extremamente significativa. Quando Davi vem a pecar com Batseba e adulterar com Batseba, e ela vem a engravidar, aquele bebê concebido fruto do adultério, ele não vem a crescer, ele nasce, ele morre. Assim que nasce, ele é uma criança natimorta, ela não consegue sobreviver. E ali nós vemos uma das maiores crises do rei Davi. Eu não sei se ele já havia perdido outros filhos, mas nesse filho especificamente, a palavra de Deus nos conta o quão sofrido foi para aquele homem perder aquela criança. Ele realmente sentiu, ficou abatido, chorou, colocou cinzas na cabeça, vestiu panos de saco e deixou claro para quem quisesse ouvir o quanto ele estava sofrendo com a perca daquela criança. E o tempo passa e ele vai consolar Batseba e mais uma vez deita-se com ela, e ela concebe mais uma vez, e dessa vez ela dá à luz a Salomão. Salomão então é um desdobramento da sua relação com Batseba. Se você olhar um pouco mais para a história do rei Davi, você vai ver um acontecimento muito importante na vida desse rei. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, eu queria que você abrisse para que você pudesse ver isso comigo. Desculpa, é 2 Samuel, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Que diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer de suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi:
assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que lhe habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Estamos aqui diante de uma aliança que Deus faz com Davi, e ele diz: olha, até aqui eu fui com Israel, até aqui eu estive com você, até aqui eu tenho te dado descanso, mas eu prometo mais. Eu estou te dizendo que eu vou fazer seu nome um nome grande, eu estou dizendo que eu vou fazer a sua família reinar sobre Israel para sempre, e eu estou dizendo que eu vou construir casa para você, e digo mais, não é você que vai construir meu templo, vai ser sua descendência, vai ser seu filho. Deus firma uma aliança no comecinho ainda da vida de Davi, onde ele promete que será a sua descendência que edificará essa casa, onde Deus promete que a sua descendência irá reinar sobre Israel. Portanto, quando Davi olha para Salomão, quando Davi lembra de Salomão, seu coração enche de alegria e enche de esperança, porque ele está diante do cumprimento da promessa de Deus. Quando ele olha para Salomão, ele consegue enxergar aquele dia que ele estava cuidando de ovelhas, ele consegue ouvir o profeta Natã lembrando a ele dessa aliança que Deus havia feito com ele, ele consegue lembrar do pecado que ele havia cometido com Batseba, do crime que ele havia cometido contra Urias, mas ele também consegue lembrar desse perdão, dessa misericórdia alcançada em Deus, e ele consegue encher o seu coração de esperança, porque ele vê que apesar de tanto pecado, de tanta falha, de tanta incapacidade, Deus havia cumprido o seu propósito na pessoa de Salomão. Tinha tudo para dar errado, tudo aconteceu feito como se fosse um caos. Se você tivesse somente contando a história sem final, parecia que ia acabar terrivelmente mal. Um homem que foi apresentado segundo o coração de Deus, mas que havia cometido pecados cabulosíssimos. Não que eu e você não tenhamos a mesma capacidade ou não cometamos piores. Um homem que tinha sido apresentado como aquele que faria uma dinastia duradoura sobre Israel. Era um homem que havia sofrido duas revoluções lideradas pelos seus próprios filhos. Então, aquele homem que havia passado por tudo isso, que tinha consciência de si mesmo, porque somente eu sei quem eu sou, somente você sabe quem você é, somente eu conheço meus podres, somente eu sei as minhas reais motivações, e olhe lá, porque tem algumas que são tão perversas que nem eu sei dar nome. Esse homem sabia das suas limitações, e agora no fim da sua vida, ele olha para trás e enxerga como Deus conduziu todas as coisas, de forma que ali ele estava diante do cumprimento da promessa de Deus. Diga se não é um sentimento de que, olha, eu posso partir tranquilo. Eu estou vendo que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele havia prometido para mim, tudo aquilo que eu sabia, aquilo que eu não sabia. Eu lembro muito, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas não custa lembrar. Mas tem um livro chamado O Refúgio Secreto, já falei milhares de vezes, eu acho, escrito por uma senhora chamada Corrie ten Boom. Ela é uma holandesa que na Segunda Guerra Mundial o seu pai fez da sua casa um abrigo para os refugiados judeus que estavam sendo levados para os campos de concentração. Ela e a sua irmã Betsy são levadas também para um campo de concentração. Elas se encontram nesse campo e a sua irmã morre. Estou contando o livro inteiro, sinto muito. A sua irmã morre e elas sofrem horrores, né? E no final desse livro, não no final desse livro, mas no outro livro em que ela conta o que acontece depois da história que se passa no livro, ela publica um poema que não é dela, depois eu descobri, mas é um poema que descreve um tear, onde você só vê o verso do bordado,
e você vê fios soltos, pontas soltos, emendas, e você acha que ali do outro lado talvez não tenha nada que vale a pena. E aí quando você consegue virar esse tecido, você vê o mais belo de todos os bordados. Ela conta que a sua vida foi direcionada por Deus desta forma. Ela conta que a cada sofrimento, a cada morte que ela assistia, a cada vida que ela via se perder, ela achava que a vida não valia mais a pena. E somente ali no alto dos seus 90 e tantos anos, ela disse que conseguiu ver o outro lado desse bordado. Ela disse que conseguiu ver o outro lado de tanto sofrimento e de tanta aflição que ela experimentou. E ela disse que ali era Deus conduzindo todos os fatos na sua vida, para que seu nome fosse glorificado através da sua própria vida. Talvez demore um pouco para a gente olhar o outro lado das nossas vidas. Talvez a gente ache que tudo esteja sendo conduzido de maneira caótica e irresponsável. Mas talvez também nós tenhamos a alegria que esse velho rei teve ao olhar para toda a sua história, que não se resume somente a este acontecimento. Olhar para toda a sua caminhada e ver que Deus conduziu cuidadosamente os fatos, os problemas e as soluções, apesar de quem Davi era, apesar de quem eu sou. Somente no final, talvez, nós vamos entender que Deus faz a vida valer a pena. E se não fosse Deus, a vida seria uma sucessão de acontecimentos coincidentes, caóticos e aleatórios. E aí sim a vida seria vazia e sem propósito. Você sabe o desenrolar dessa história? Se você vai para os evangelhos e você pode ver a genealogia de Jesus, os antecedentes de Jesus, você vai ver que a graça de Deus perpassa o tempo e a história. A bisavó de Davi chamava-se Ruth, aquela que dá nome a um dos livros da sua Bíblia. Se você não conhece essa história, pode dar uma lida que vale a pena. Uma moabita que se converte e conhece o Deus de Israel. Ruth já é descendência de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta que ajudou os israelitas a conquistarem Jericó. Mas na frente nós vemos que de Salomão a descendência de Davi segue até que nós chegamos a Jesus Cristo. A aliança que Deus fez para Davi e que Davi achava que talvez fosse ser concretizada num reinado terreno, num templo terreno, na verdade superou todas as suas expectativas e chegou até o nosso Redentor. É através da linhagem do rei Davi que nós fomos presenteados por Deus com a vida de Jesus Cristo. Foi através da linhagem do rei Davi que nós conhecemos a salvação eterna dada por Deus. A própria vida do rei Davi conduziu-nos até Cristo, o centro da história, da nossa história e da nossa vida. Somente em Cristo nós podemos conseguir fazer a nossa vida valer a pena. Cristo é o centro da nossa existência. O sacrifício de Cristo é o que nos garante a vida eterna. A ressurreição de Cristo é que nos possibilita uma eternidade diante de Deus. E é essa verdade que muda uma chavezinha na minha vida, no meu coração e no meu pensamento. E eu deixo de viver isso aqui para viver a eternidade que começa aqui. Que Deus nos ensine, dia após dia, a entender que a nossa vida não é uma série aleatória de fatos e acontecimentos, mas que Ele é o Deus de provisão e que é o Deus de providência, apesar de mim, e vai conduzir a minha vida de maneira que a minha vida glorifique o seu nome. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Talvez você tenha chegado até aqui angustiado com você mesmo, com os acontecimentos que está vivendo, com aquilo que tem lhe afligido.
talvez seja uma boa oportunidade para que você derrame o seu coração diante de Deus e diga a Ele aquilo que tem passado na sua mente, aquilo que tem lhe angustiado, e que nós possamos rogar juntamente como igreja, para que Deus nos dê uma percepção eterna da nossa própria vida, que Deus nos dê a consciência de que nós não estamos vivendo coincidências, mas estamos vivendo a sua provisão. A banda vai cantar uma música, que talvez seja a sua oração, e se for assim, você possa cantá-la para Deus, ou concordar com ela em forma de oração. Sou a criança que chorou logo ao nascer, o velho homem que morreu sem perceber. Eu sou o pó que se levanta de manhã e à noite se foi. Sou a vontade incontrolável de chorar, a liberdade indesejável de errar. Eu sou um pouco menos do que eu quero e muito mais do que não. Sou o desejo incorrigível de sorrir, a busca tão indiscutível por sentir, um incompleto e irresponsável pronto pra te dizer sim. Um hábito inútil sem sentido, um vapor, um indiscreto, um transitório, um louco sem pudor. Mas a vida ainda vale a pena, a vida ainda vale a pena, a vida ainda vale a pena, a vida ainda vale a pena. Eu sou o livro cuja capa não se pode ler, a dor e toda a graça do que é viver. Eu sou o que sobrou de uma lembrança, a arrogância de ser. Sou egoísta e tento te dizer que não, e o meu cinismo só revela a unição de quem assiste a um desfile triste, um clichê em vão. A vaidade das vaidades, um vazio sem fim. Mas a busca por realidade é o que me trouxe aqui. E a vida ainda vale a pena, a vida ainda vale a pena, a vida ainda vale a pena, a vida ainda vale a pena. Pai, te agradecemos porque a nossa vida não é uma série de acontecimentos caóticos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, vez por outra, nos lembra que o Senhor tem propósitos eternos para cada um de nós. Nós te louvamos pela tua providência. Nós te louvamos porque, apesar de nós, do nosso pecado que fere a tua santidade, o Senhor tem interesse real e pessoal em nos reaproximar de ti. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a convicção e a consciência dos nossos próprios pecados. Nós te louvamos porque o Senhor não permite que nós nos atolemos permanentemente na distância do Senhor, mas o Senhor constantemente está nos chamando ao arrependimento. O Senhor constantemente está nos dando novas oportunidades. O Senhor constantemente está mostrando que não está distante de nós, mas está conduzindo as nossas vidas apesar de nós. Nos ajude a responder positivamente a esse teu cuidado, a essa tua provisão. Nos ajude a enxergar a tua mão sobre nós e pegarmos nessa tua mão e caminhar juntamente contigo, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia olhar para as nossas vidas e entender que ela vale a pena,
não porque ela é uma vida prazerosa ou sorridente, onde não haja problemas, mas é porque é uma vida que nós sabemos que é dada pelo Senhor, conduzida pelo Senhor, e que até os nossos problemas, as aflições, os nossos próprios erros, têm o teu cuidado sobre nós. Nos ajude, Pai, a entendermos o teu cuidado de maneira transformadora na nossa caminhada cristã. Nos ajude, Pai, nós só te pedimos misericórdia, que possamos chegar ao final das nossas vidas, seja ele quando for, entendendo, olhando para a nossa vida, relembrando o nosso passado e tendo a convicção que o Senhor nos conduziu, que o Senhor foi de providência, e o Senhor nos enche o peito de alegria e esperança, na certeza que o Senhor cumpre as suas promessas. Tem misericórdia de nós, Pai, no nome do teu Filho Jesus, amém. Muito obrigado por abrir a sua casa e nos permitir chegar até aí através da TV Master. A nossa oração é que Deus fale sempre com você através dessas mensagens. Se você tem gostado do que tem visto e ouvido sobre a nossa igreja, você é nosso convidado a fazer uma visita presencialmente aqui, nesse endereço que aparece aqui embaixo da sua tela. Você também pode saber mais sobre nós através das nossas páginas nas redes sociais e no nosso site.